é algo que se percebe depois de ler o livro algumas vezes. Você lê o livro algumas vezes e... bem, é como a ressurreição de Cristo. Mel Gibson ficou em silêncio por um momento e então disse isso como se estivesse confessando algo. Existe uma Bíblia que a maioria do mundo nunca leu. É mais antiga do que a que você conhece. Ela contém mais livros. E, segundo Gibson, o que ela diz sobre o fim dos tempos não tem nada a ver com o que nos contaram. O que foi cortado? Por que foi enterrado? E quem decidiu que o resto de nós não precisava saber? A Bíblia que a maioria das pessoas nunca viu. Você está em outro lugar. Você está em outro reino. Sabe, você precisa ir para o inferno. Você precisa ir para o inferno. Quando Mel Gibson começou a falar publicamente sobre a Bíblia etíope, a maioria das pessoas presumiu que se tratava de uma celebridade, se aventurando em território marginal. Mas os estudiosos que realmente estudam esses textos tiveram uma reação diferente. Eles não ficaram surpresos. Ficaram aliviados por alguém finalmente estar prestando atenção. Eis o que ninguém está dizendo em voz alta. A Bíblia, que a maior parte do mundo ocidental considera completa, com seus 66 livros, fixa e final, não é a única versão que sobreviveu. A Igreja Ortodoxa Etíope preserva uma Bíblia com mais de 80 livros. Essa não é uma variação pequena. Trata-se de um universo bíblico fundamentalmente diferente. Entre esses textos adicionais, encontram-se escritos que outrora circularam amplamente nas primeiras comunidades cristãs, antes de desaparecerem da tradição ocidental. O livro de Enos, o livro dos Jubileus, o livro da Aliança, a Discália. Não documentos marginais, não mitos, mas escritos antigos, que milhares de cristãos primitivos trataram como sagrados, até que homens poderosos em Roma decidiram que eram demasiado perigosos para serem preservados. A Etiópia, mesmo assim, os preservou. Por quase 2000 anos, monges etíopes copiaram esses textos à mão em mosteiros remotos, situados em penhascos e escondidos em florestas nas terras altas. Geração após geração, eles não faziam isso por rebeldia. Acreditavam que esses escritos eram urgentes, mensagens destinadas não à sua época, mas a uma geração muito distante no futuro. E tem mais. Muitos desses textos estão escritos em gaélico, uma antiga língua etíope que apenas um número ínfimo de estudiosos no mundo consegue ler hoje. Durante séculos, o resto do mundo desconhecia o que esses manuscritos realmente diziam. A barreira linguística, por si só, manteve o conteúdo invisível aos olhos ocidentais. Essa invisibilidade pode ter sido exatamente o que o salvou. Se você quer saber o que esses textos ocultos dizem sobre o mundo atual, continue conosco. Inscreva-se para não perder as novidades. O que vamos abordar a seguir sobre os 4 estágios e as profecias suprimidas permaneceu oculto por quase 17 séculos. Você não vai querer perder. Como a Etiópia se tornou a guardiã da verdade. E não tenho certeza se consigo. Para falar a verdade, é algo muito ambicioso, mas vou tentar. Para entender por que somente a Etiópia preservou esses textos, é preciso compreender o que torna esse país diferente de qualquer outra civilização na Terra. O cristianismo chegou à Etiópia no século IV, aproximadamente na mesma época em que se espalhava pelo Império Romano. Mas ao contrário da igreja em Roma, a Igreja Ortodoxa Etíope cresceu em relativo isolamento. Nunca foi absorvida pela máquina religiosa e política de Roma. Manteve seu próprio calendário, suas próprias tradições, sua própria versão das Escrituras. E quando o Concílio de Nica se reuniu em 325 d.C. para decidir quais livros definiriam o cristianismo pelos próximos 2000 anos, a Etiópia trilhava um caminho completamente diferente. Eis o que ninguém diz abertamente. Aquele concílio não foi apenas uma reunião teológica. Acadêmicos e teólogos etíopes argumentam que foi um ato político. Líderes da igreja, alinhados com o poder imperial romano, escolheram textos que apoiavam um modelo de fé centralizado e dependente de instituições. Escritos que sugeriam que pessoas comuns, especialmente os pobres e marginalizados, poderiam receber a verdade divina diretamente. Perigoso. Escritos que profetizavam a corrupção se espalhando dentro da própria igreja. Ainda mais perigoso. Então esses escritos foram removidos. Silenciosamente, oficialmente,
o mundo foi informado de que o canhão estava completo. A Etiópia nunca concordou. E como a Etiópia nunca foi colonizada, sendo uma das únicas nações do continente africano a resistir à dominação europeia total, suas antigas tradições nunca foram sobrescritas à força. Seus mosteiros sobreviveram, sua língua sobreviveu, suas escrituras sobreviveram. No século VI, o explorador Eosmo Indicopes escreveu sobre um reino cristão onde a fé estava intrinsecamente ligada à sociedade cotidiana e onde os governantes acolhiam os cristãos que fugiam da perseguição em outros lugares. Ofereciam segurança, ofereciam um lar, ofereciam liberdade sem se curvar a Roma. E veja só, quando você não está sujeito às estruturas de poder do império, você não precisa selecionar seus textos sagrados de acordo com o que o império considera conveniente. Você mantém aquilo em que acredita ser verdade. Tudo. Mas aqui está o problema. Durante a maior parte da história, ninguém no Ocidente prestou atenção. A antiga Bíblia da Etiópia permaneceu em mosteiros nas terras altas, guardada por monges que entendiam o que estavam protegendo. Foi somente na Era Moderna que os pesquisadores começaram a se envolver seriamente com esses textos e a compreender o que havia permanecido oculto à vista de todos por 2 milênios. Mas o que esses textos realmente dizem sobre a era final da humanidade? Essa é a parte que deixa as pessoas perplexas. O que a Bíblia etíope diz sobre o fim dos tempos. Agora chegamos à parte que tem despertado o interesse de pesquisadores, teólogos e cineastas como Mel Gibson. Não sei se é possível fazer isso em língua estrangeira, porque os conceitos são muito difíceis agora. Então talvez você tenha que recorrer ao vernáculo, porque a descrição do fim dos tempos na Bíblia etíope é completamente diferente da versão que a maioria dos cristãos ocidentais conhece. Na tradição ocidental, a profecia do fim dos tempos é dramática, externa, com guerras, pragas, catástrofes cósmicas, a ascensão de uma única figura do anticristo, fogo vindo do céu. O livro do Apocalipse apresenta o fim como uma sequência de julgamentos externos avassaladores. Os textos etíopes descrevem algo diferente, algo mais sereno, algo que nos toca muito mais de perto. De acordo com o Livro da Aliança, um dos textos etíopes mais importantes fora do cânone ocidental, Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição conversando com seus discípulos. Durante esses 40 dias, ele descreveu como seria a era final da humanidade. E o que ele descreveu não foi primordialmente uma sequência de desastres, mas sim uma sequência de condições espirituais. Ele descreveu uma era em que as pessoas conheceriam seu nome, repetiriam seus ensinamentos e construiriam igrejas magníficas em sua homenagem, mas teriam perdido completamente o espírito vivo por trás de suas palavras. Os edifícios estariam cheios, disse ele, mas o espírito teria se calado. É aqui que a coisa fica desconfortável. Ele descreveu falsos líderes operando não de fora da fé, mas dentro das próprias instituições construídas em seu nome. Ele alertou que esses líderes usariam sua mensagem para justificar o acúmulo de poder e riqueza. Falariam do paraíso enquanto buscavam o domínio terreno. Quando seus ensinamentos fossem usados para silenciar o sofrimento e proteger os poderosos, dizia ele, seria um sinal de que a humanidade estava se aproximando de um limiar perigoso. Então ele se voltou para o mundo natural. Terremotos, cheias, estranhos sinais no céu que deixariam até os sábios confusos. Mas sua abordagem foi cuidadosa. Esses eventos não eram punições. Eram sinais, como as primeiras contrações antes de um parto. A própria terra reagiria ao que estava por vir. E então veio um aviso que faz os leitores modernos empalidecerem. Ele disse que o que se devia temer não era o tremor de terra. O que se devia temer era o momento em que os corações humanos se tornassem tão frios que nada mais os comovesse. Ele chamou isso de o grande silêncio e o que os textos etíopes dizem que acontece durante esse silêncio. É sobre isso que falaremos a seguir. Os 4 estágios da era final. É quase como um truque de mágica, de certa forma. É uma distração. É obscurecer isso, mostrar aquilo. Quando Mel Gibson falou sobre a Bíblia etíope, esta é a parte que os pesquisadores acreditam tê-lo deixado abalado. Porque entre as passagens mais marcantes de toda a coleção, está uma estrutura que Jesus usa
para descrever a era final em 4 estágios distintos. Os estudiosos que analisaram esses manuscritos afirmam que essa estrutura não tem equivalente em nenhum outro lugar do cânone bíblico ocidental. Começa lentamente, quase imperceptivelmente. O primeiro estágio é chamado de Era do Esquecimento. É quando a humanidade gradualmente para de buscar a verdade. Não por meio de uma rejeição dramática, mas sim por uma lenta deriva. As pessoas param de fazer perguntas profundas, param de contemplar o silêncio. A verdade se torna inconveniente, e a inconveniência se torna uma razão para não procurar. Sem explosão, sem anúncio, apenas um desvanecimento silencioso. O segundo estágio é a Era do Espetáculo. Esta é a parte que mantém os pesquisadores acordados. Ruído e entretenimento substituem a sabedoria. A capacidade de pensamento profundo é afogada em estímulos constantes. As pessoas se tornam especialistas em se distrair e estranhas à quietude. Os textos descrevem isso não apenas como uma falha cultural, mas como uma emergência espiritual. Uma civilização perdendo a capacidade de ouvir qualquer coisa mais silenciosa do que a voz mais alta na sala. Soa familiar? O terceiro estágio é a Era do Falso Pastor. Aqui, os textos se tornam desconfortavelmente específicos. Líderes corruptos se apropriam do nome de Deus e o usam como arma. Esses falsos pastores não vêm de fora da fé. Eles surgem de dentro dela. Eles falam a linguagem do sagrado, enquanto buscam as recompensas do secular. Jesus os descreve como as figuras mais perigosas de toda a profecia, porque são as mais difíceis de profetizar, as mais difíceis de reconhecer. E então vem o quarto estágio, aquele que faz os estudiosos empalidecerem. É chamado de o grande silêncio, pálido. É chamado de o grande silêncio. Não um silêncio de paz, não a quietude de um espaço sagrado. O grande silêncio é descrito como o momento em que a conexão entre o céu e a terra se torna tão tênue que mesmo aqueles que a buscam genuinamente mal conseguem senti-la. Os textos dizem que este é o momento mais perigoso de toda a história da humanidade. Não porque Deus esteja ausente, mas porque a humanidade se desviou tanto que já não consegue sentir a presença que sempre esteve ali. Mas eis o que os textos dizem que acontece a seguir. E é a última coisa que alguém espera. Os 7 selos do coração. Bem, se você acredita nisso, é verdade. Sim. Sim. Não sei. Espero que você esteja certo. Se você já ouviu falar dos 7 selos do livro do Apocalipse, você os conhece como eventos cósmicos externos, catastróficos, julgamentos desencadeados de fora. Os textos etíopes descrevem um conjunto completamente diferente de 7 selos. E é esta parte que, segundo Gibson, muda a forma como você entende todo o resto. Esses selos não dizem respeito ao mundo, eles dizem respeito à condição interior de um único ser humano. De acordo com esses escritos antigos, a verdadeira batalha da era final não é travada no céu ou em um campo de batalha. Ela é travada dentro de cada pessoa viva. O primeiro selo é o selo do conforto. Quando uma pessoa evita a verdade, simplesmente porque se sente desconfortável com ela, o crescimento exige ruptura. Este selo escolhe a segurança em vez da investigação. O segundo é o selo do orgulho. Quando alguém se torna tão convicto de que já entende tudo, para de ouvir, de aprender, de refletir. O orgulho nem sempre se manifesta como arrogância. Às vezes, se apresenta como uma certeza silenciosa. E os textos dizem que é uma das barreiras mais eficazes para o despertar. A terceira é o selo do medo. Uma vida regida pela necessidade de segurança. Quando o medo controla todas as decisões, as pessoas se tornam dispostas a ignorar a verdade apenas para se sentirem seguras. E veja só, os textos dizem que esse selo se torna especialmente poderoso na era final, justamente porque o mundo parece instável. A quarta é o selo da distração. As pessoas preenchem cada momento de silêncio com ruído, entretenimento, atividade constante, não deixando espaço para pensar profundamente ou ouvir um chamado superior, sem silêncio, sem quietude, sem espaço para que algo inconveniente chegue.
O quinto é o selo da falsa comunidade, quando as pessoas se cercam apenas daqueles que concordam com elas. Uma câmara de eco onde a verdadeira verdade não consegue mais entrar. Os textos descrevem isso como singularmente perigoso na era final. Uma época em que se torna mais fácil do que nunca encontrar uma tribo que confirme tudo aquilo em que você já acredita. O sexto selo é o da falsa misericórdia, onde o perdão se torna uma desculpa para nunca crescer ou mudar. O conforto se disfarça de graça, a fuga da responsabilidade se disfarça de compaixão. E o sétimo selo, aquele que os textos chamam de o mais perigoso de todos, é o selo da própria religião. Quando palavras sagradas, rituais e tradições se tornam uma máscara que esconde uma fé sem vida. Quando a performance da crença substitui a sua realidade, eis o que o texto diz que acontece. Quando uma pessoa rompe todas as 7 barreiras, ela não recebe um sinal dos céus. Ela não desbloqueia um dom sobrenatural. Eles próprios se tornam a faísca do despertar que o mundo tanto esperava. Mas como esse despertar se conecta à profecia sobre o império final, é aí que as coisas ficam realmente perturbadoras. O império final e a jaula que ninguém vê. Você consulta algum estudioso bíblico? Ah, sim. Nossa, sim. Existe outro texto etíope fora do cânone ocidental chamado Discália. E esta é a parte que Mel Gibson descreveu como a mais difícil de assistir. Nela, Jesus alerta seus seguidores sobre o que ele chama de império final. Não uma nação, não uma potência militar, mas um sistema, uma estrutura tão vasta e tão sutil que a maioria das pessoas viveria dentro dela a vida inteira, sem jamais perceber que estava em cativeiro. Ele diz que esse império não usará correntes, usará conforto, dará às pessoas pão e entretenimento e chamará isso de liberdade. Eis o que ninguém está dizendo em voz alta. Este texto foi escrito há aproximadamente 2000 anos e, no entanto, parece uma descrição do momento presente com precisão cirúrgica. As pessoas não são oprimidas de maneiras que possam facilmente identificar. Elas são controladas, distraídas, recebem opções infinitas que levam todas ao mesmo lugar. E veja só, a ilusão de escolha, sugerem os textos, é a forma de controle mais eficaz já concebida. Em seguida, surge uma frase que ecoa silenciosamente ao longo dos séculos de estudos etíopes. Bem-aventurados os que veem a gaiola e ainda assim escolhem o amor. Bem-aventurados os que têm fome de verdade na era da falsa abundância. Mas é aqui que a coisa fica desconfortável. Jesus diz que na última era a sua voz ressurgirá de lugares inesperados, dos desertos, das prisões, dos filhos dos esquecidos. Ele diz que o seu espírito falará através daqueles que foram ignorados pelos poderosos, não através das instituições, não através das catedrais, através daqueles que os poderosos rejeitam completamente. E então vem a frase que, segundo estudiosos etíopes, foi uma das principais razões para a supressão deste texto no Concílio de Nica, em 325 d.C. A verdade mais perigosa dos últimos tempos é esta. Aqueles que afirmaram estar preparados serão os últimos a ver o que está por vir. A questão que os monges etíopes ponderaram durante 2000 anos não era se esse império viria. Eles acreditavam que já havia surgido. A questão era se ainda haveria alguém capaz de enxergá-lo. E ainda assim escolhem de forma diferente. Essa resposta está na profecia que eles guardavam com mais cuidado do que qualquer outra. A profecia da testemunha final. Isso está em discussão agora com você? Sim, é verdade. Estou pensando tipo... Este é o capítulo ao qual os comentários de Mel Gibson se referiam mais diretamente, e é aquele que os estudiosos etíopes dizem ter sido suprimido mais deliberadamente. Segundo os manuscritos mais antigos preservados em mosteiros etíopes, antes de ascender aos céus, Jesus deu aos seus discípulos algo que a Igreja Ocidental omitiu completamente. Uma profecia final, uma visão completa e específica do mundo nos seus últimos dias. Os estudiosos etíopes se referem a isso como a profecia da testemunha final. E o que ela nomeia como a testemunha final não é o que ninguém esperava. Não um anjo, não um evento cósmico, não um sinal sobrenatural visível a todos. A testemunha final
Jesus diz aos seus discípulos. É uma geração, pessoas comuns que se levantarão na mais profunda escuridão dos últimos dias e se recusarão a ficar em silêncio. Ele diz aos seus discípulos: esta geração não será bem-vinda pelos poderosos. Serão ridicularizados, silenciados e apagados das plataformas e púlpitos de sua época. Mas suas vozes serão ouvidas onde realmente importa, não em arenas ou telas, mas nos corações das pessoas que estão prontas para ouvi-los. E então não temam se eles apagarem sua admiração. A verdade não precisa de microfone. Eis a questão. Teólogos etíopes argumentam que a supressão dessa profecia em Nica, em 325 d.C., não foi acidental. Foi deliberada. Uma profecia que dizia que os falsos profetas mais perigosos do fim dos tempos usariam cruzes e construiriam catedrais, era ameaçadora demais para uma igreja que estava em processo de construção de suas próprias catedrais e acumulando seu próprio poder. Assim, essas palavras foram enterradas e monges silenciosos em mosteiros das terras altas da Etiópia continuaram a copiá-las à luz de lamparinas, geração após geração, aguardando o momento em que o mundo estaria pronto para ouvir o que havia sido suprimido. Esse momento, segundo muitos que estudaram esses textos atentamente, pode já ter chegado. Por que isso importa agora? Gibson não é teólogo. Ele não é historiador. Mas passou anos imerso no cristianismo primitivo e a paixão de Cristo e o que encontrou na tradição etíope o marcaram profundamente. Quando começou a falar publicamente sobre a descrição do fim dos tempos na Bíblia etíope, a reação não foi de risos. Houve uma onda de pessoas perguntando: por que não tínhamos ouvido isso antes? A resposta não é misteriosa. É intencional. Dr. Ephraim Isaac, um dos maiores estudiosos de textos religiosos etíopes e tradutor do livro de Enos, descreveu esses escritos como contendo uma consciência profética diferente de tudo o que existe no cânone ocidental. Ele e outros estudiosos etíopes apontam para a perspectiva interior do fim dos tempos como a diferença fundamental. Não se trata de uma profecia sobre eventos externos que acontecem a pessoas passivas. É uma profecia sobre uma condição espiritual que se desdobra dentro de cada coração humano, individual e coletivamente, simultaneamente. E veja só, essa distinção muda tudo. Se o fim dos tempos for principalmente uma catástrofe externa, você espera, observa, sobrevive ou não. Mas se o fim dos tempos for principalmente uma condição espiritual, algo que se desdobra dentro das comunidades, dentro das instituições, dentro dos indivíduos, então cada pessoa que observa isso já está no meio disso agora, hoje. Os textos etíopes descrevem uma era do esquecimento, uma era do espetáculo, uma era de falsos pastores e um grande silêncio. Leia essa lista com atenção e depois olhe ao redor. Essas não são profecias vagas que poderiam se aplicar a qualquer época. São tão específicas que os pesquisadores que as estudam descrevem uma sensação de reconhecimento que, segundo a maioria dos relatos, é profundamente perturbadora. Não é perturbador como um filme de terror. É perturbador como entender algo que você pressente há anos, mas não conseguia nomear. A Bíblia etíope não termina sua profecia em desespero. Ela termina com uma promessa que atravessa a escuridão. Jesus diz: o fim não é o fim da vida, é o fim da mentira. Ele promete que aqueles que escolheram o amor e a verdade, mesmo quando o mundo inteiro escolheu o conforto e o poder, não serão esquecidos. Ele diz que serão reconhecidos por suas cicatrizes, não por suas coroas. Por 2000 anos, a Etiópia guardou essas palavras. Monges com as mãos manchadas de tinta, copiando antigas letras gaélicas à luz de lamparinas, convictos de que um dia uma geração chegaria pronta para ouvir o que havia sido preservado para eles. Talvez essa geração seja a que está assistindo agora. Se isso despertar algo em você, clique em gostei e inscreva-se. Há muito mais história enterrada para explorar e estamos apenas começando.